Muito boa noite a você, ouvinte, telespectador, parceiro, crítico, hater, amigo, fãs. Se denomine como você quiser. A Danil. Copa tá. Grande Aí o Daniel. Iago vem de quatro. Aí o Iago vem de quatro, que Caralho, quebra as os pernas. caras estão literalmente, irmão, jogando a beleza do Danilo pra merda. Um dos mais bonitos da seleção. Rapaziada, sabe o que é bonito? Bonito é, antes de tudo, as pessoas que escutam a gente Seguem a gente. fortalecer, né, pô? Dar uma moral. Curtir o vídeo, que é tão simples. Seguir a gente no Instagram, que é mais 3 de acréscimo. Só um cliquezinho. Seguir a gente no YouTube, que já tá assistindo ali, só clicar Outro O cliquezinho. mal vai, o mal vai vencer. O mal vai vencer se não É. curtir. Se você clicar, a Argentina vai ganhar a Copa do Mundo. Se você não clicar, A a gente culpa é vai ganhar sua. Copa do A Mundo. culpa é A culpa é sua. sua de novo. De novo, a culpa é sua. Então, deixamos isso bem claro. Você que tá ouvindo, ó, tô olhando pra câmera, você que está ouvindo e acompanhando, se você não seguir, a culpa é tua que a gente não vai ser campeão. Sua. Tá falado. E antes de mais, e claro, brincadeiras à parte, começando mais 3 de acréscimo, vamos falar da semifinal que infelizmente o Brasil não tá. Cara, eu vi um recorte hoje daquele momento do gol do Martinelli naquela narração do Luizinho da Cazé TV. Salve, Cazé TV! Martinelli! E eu falei, ai meu Jesus, como eu queria Vontade de sentir chorar. de novo essa sensação. E saber que eu só vou viver isso em 2030, cara. Mas aí, compraram a camiseta da Casa TV? É promoção. Chegou Já. ontem. Já comprou a sua? Já votou no seu Superior Player of the Match? Já curtiu? Já foi lá seguir o vozinha? Seguiu a gente? Você já seguiu a gente? Que eles estão. O cara que segue o vozinho não segue a gente é mais culpado ainda. Mas, ó, brincadeiras à parte, Mota, como sempre, aquele papo básico de outrora e começa já com a seguinte questão: ponto positivo, ponto negativo da primeira semifinal. Lembrando que nós temos duas semifinais para falar em 45, 48 minutos, hein? Então, rapaziada, vamos direto e reto, assim como foi a Argentina nos minutos finais contra a Inglaterra. Perfeito. Então, Espanha e. Nem lembro quem foi. Espanha e França. Espanha e França. Eu vou ser bem pragmático aqui, né? Não, O cara não lembra, não, simplesmente. jogou. É que nem jogou, né? Que pra mim só a Espanha jogou, então nem lembro quem foi o adversário. É verdade. Primeiro que é boa noite a todos. Boa noite você que nos segue. Você que não segue, só noite. Boa, só se seguir a gente. Cara, pra mim a boa notícia é que a França perdeu. E pra mim a má notícia é que a Espanha venceu. Né? Porque. Pô, pelo amor de Deus, cara. No jogo de futebol, que é um ou outro, o cara me dá uma dessa, velho. É porque. A terceira opção, Terceira misteriosa. opção. Na verdade, o que me mais chateou nessa Copa do Mundo até agora, depois da eliminação Foi do o Brasil. é o Wilton Pereira Sampaio não apitar a final da Copa. Que agora, como a Argentina Garfado. garfado. Não sei se já saiu a escala do árbitro É do o terceiro. pacto da Argentina pra final. Mas eu acho que Peraí, deixa eu talvez ver ele aqui. apite o jogo do terceiro lugar. Era a minha expectativa, era ver o Brasil na final com o Wilton, né? Já expulsava o Messi com 2 minutos de jogo, depois expulsava o Romero, depois expulsava o Depou, depois expulsava o Martinez. Saiu? Saiu. Iraniano, Alireza Fagani. O Alireza vai apitar o terceiro lugar e a final, quem apita? Não. A final é esse, cara. Não, isso tá bom, ele tava indo bem. E quem apitou o jogo de terceiro lugar? Quem Deixa, vai apitar? calma, França deixa eu e- ver. Só falou do árbitro da final. Eu quero saber quem que vai Mas eu ainda definir a Guerra quero o dos 100 ponto anos. positivo. Eu quero o Deixa ponto eu ver. positivo e o ponto negativo do jogo, tá? Já falei, cara, eu tô sendo honesto. Não tem como, velho. Cara, pra mim, o ponto positivo do jogo, enquanto o Iago faz as pesquisas aí ao vivo pra gente, é que a gente teve. As casas de apostas estavam colocando a Espanha como favorita antes da Copa do Mundo. Muita gente questionou e acho que esse jogo demonstrou o porquê. É uma Espanha que começou a Copa tropeçando numa boa seleção do Cabo Verde, que fez uma boa Copa do Mundo, que deu trabalho, inclusive, pra campeã da Copa do Mundo, independentemente de quem seja, porque empatou com a Espanha e deu muito trabalho pra Argentina. Então, assim, uma seleção que foi surpreendente nessa Copa, talvez a maior zebra dela por muito. Mas a Espanha impôs o jogo dela, aquele jogo de toque de bola, e não sentiu o jogo da França, né? O Yamal, ele falou antes do jogo, e foi lá e fez. Não fez o gol, mas boa partida. A Espanha num todo jogando muito bem. O Yarzabal, que era um jogador mais de ponta e virou um centroavante na seleção, se mostrando uma excelente escolha, vendo o quanto de tempo que a Espanha perdeu com o Morata lá na frente. E, cara, ponto negativo pra mim foi
Deixa eu tentar não usar um termo muito ofensivo, mas acho que a França apática, né? A gente não viu cor da França na semifinal. A seleção que estava dominando, que não tinha medo de ninguém, que realmente tinha uma seleção que era a seleção a ser batida nessa Copa do Mundo, mesmo não sendo a atual campeã, mas vinha jogando bem, vinha apresentando bom futebol, vinha dominando os adversários, não estava sofrendo nessa Copa do Mundo até o momento. Foi lá e, cara, eu fiquei assim, incrédulo. A hora que a Espanha abriu o placar, eu falei, cara, a França vai amassar agora atrás do gol do empate. E não foi o cenário que a gente viu. Viu um time, cara, patético. Patético mesmo. Foi feio de ver. E esses são os meus pontos aí, positivo e negativo desse primeiro jogo. Agora os seus, meu querido Iago. Muito boa noite. Já traz a pesquisa quem vai ser o árbitro do terceiro. Não achei do terceiro lugar, felizmente. Você vê como a galera liga pro terceiro lugar. Liga muito. Inglaterra e França vai bater uma bolinha, qualquer coisa ali. Mas, primeiro, boa noite, né? Já, infelizmente, Rapidão, é o jogo dos covardes. Cara, quem ganhar leva a Guerra dos 100 anos, hein? Finalmente vai encerrar o conflito. Alguém avisa os historiadores. Mas, de novo, tá acabando a Copa, infelizmente, esse momento tão gostoso de, né, vários jogos e várias histórias que a gente tá vendo. O Mota até citou do Yamal, né? Que bateu no peito e falou, pô, só vem. Rafinha reverso. Mas, cara, Rafinha reverso, pô, muito, muito. E joga no mesmo time. Mas eu vou de pontos positivos, eu diria que, cara, ponto positivo é a Espanha como um todo, um time que olhou para a França como esse monolito, esse Golias, essa coisa gigante, não, e foi para cima, propôs o jogo. Eu queria muito destacar dois jogadores da Espanha. O Dani Olmo na frente, que fez uma partida incrível na criação. O Dani Olmo foi, assim, ganhou, ele conquistou a vaga durante a Copa, né, e tem se mostrado essa mente criativa da Espanha. E o Cubarsí, né, que vem, é um zagueiro, joga atrás, mas, cara, ele abre linha com passe, ele fecha muito bem, tipo, cara, não tem... Ah lá, eu falei Paul, a gente sabe qual que é a pronúncia do nome dele. Eu falei ele Paul. Joga atrás, ele gosta do pau que joga atrás. Não, eu falei Paul. Não, se você tá falando que o pau joga atrás, na sua cabeça. A malícia na sua cabeça. Continue. Falei Paul com Bars. É igual o Depou, que a gente sabe que na pronúncia não é assim. Entendi. Mas tirando isso, eu acho que esses são os dois pontos. A Espanha jogou muito bem, os dois jogadores muito bem também, e o Yamal falou, mas cresceu, né? Agora, pontos negativos é a França como um todo, mas vou trazer aqui a proposta. Olizé. O cara treme em jogo grande. Pediu pra ir pro Real Madrid hoje, segundo a imprensa lá da Europa. Acabou de sair essas matérias. Porque aquele jogo do Bayern, acho que foi a semi da Champions. Foi anulado. O segundo jogo, ninguém viu a cor dele. Foi. Passou que nem um fantasma. Nesse jogo também, e a França precisa dele, o Mbappé precisava dele para criar, Mbappé ou Dembélé. Então, a França como um todo eu achei muito mal, só que eu tenho, de novo, dois jogadores. Um que é o Olizé, muito dependente, a França muito dependente dele, não jogou nada, e o Digne, lateral esquerdo, que sofreu uma maluquice, né? Sofreu. Passou um apertado, assim, horrível, coitado. E acabou de ser recontratado pelo PSG, inclusive. O Digne tá de volta no PSG. O Fabrício Romano. Vai pedir estorno. Ô Iago. Será que o problema do Olizé é jogo grande ou semifinal? Rapidão. Todo mundo tá falando. Cara, mas ele não joga semifinal e ele passa. Acompanhando, é o famoso Olise também, tá? Só pra quem tá Mas qual que é a pronúncia correta? Cara, Como você sentir no teu coração? Pra mim, assim, se é pra falar em francês, a gente tem que fazer biquinho, então é Olise. Mas como ele jogou na Inglaterra e na Alemanha, lá deve ser Michael Olise. Oliso. Igual o Rodrigo, né? Mas, cara, quem sabe, né? Às vezes ele não joga semifinal, joga final e vai bem, né? Ele só precisa chegar numa final pra gente testar isso daí. Vai ser o Olise hipotético, né? Pô, igual o Endrick e o Neymar hipotético. Sim. Neymar 2030, projeto. Nossa, nem me fala. Cara, eu tô... Rapaziada, assim, mesma linha que vocês, eu vou destacar, principalmente na Espanha, a paciência, cara, é incrível ver ele jogar, mas o tal do Cucureia vai comer paella. Tá bem na Irmão, Copa. Que Copa dele, hein? Que Copa. Teve um lance que acho que tava 1-0 ainda, e um jogador, ou estava 2-0, eu realmente não vou me lembrar do placar, mas o atacante da França
sai com chance de cara a cara com o goleiro, ele chega a tempo de travar e vai para escanteio. Acho que foi o Que Duê, não Copa, é? acho que era o Duê. Que Copa? Que Copa do Cucurella? Ele Que parece, Copa? Então, parece... e a gente tá esperando que ele faça um milagre contra o Messi, né? Tomara. E ele parece um E, jogador e é, sul-americano, né? Ele é muito aguerrido, né, parece. cara? E eu gosto de jogo catimbado, porque eu acho que futebol ele não pode ser apenas sobre físico, é sobre o mental. Se você não tem força mental para suportar aquela partida, velho, tu vai cair em algum momento. E ele provoca mesmo, ele cutuca mesmo, e você tem que ter paciência. Pô, como ponto negativo, eu acho que ali a gente para falar, a gente falou muito pouco, mas eu acho que o Deschamps errou. Tá? Eu acho que o Deschamps errou quando o dinheiro não é um grande marcador. Quem já jogou FIFA, nem acompanha futebol, mas já jogou FIFA e passou pelo dinheiro, sabe que ele nunca foi um grande marcador. Você não pode deixar o cara que não é um grande marcador marcar sozinho o melhor jogador da Espanha. Bom, é óbvio que não vai bater. É óbvio que não vai bater. Então, qual que seria o cenário ideal? Pô, vou fazer uma recomposição. Aí ele me colocou quem? O Barcola, que sucumbiu. Então, assim, talvez eu teria pensado um outro modelo. Joga o Olise na ponta, joga o Dembélé para a esquerda, o Dembélé marca, o Dembélé faz isso com o Luiz Henrique, fecha mais o meio, porque o Mas, meio... ô Kaique, eu entendo o que você tá falando, mas a gente tem que pensar muito também na partida do Rabiot. Muito Também, abaixo, muito abaixo. E ele a poderia ser esse França no cara que sentido junta. geral, né? Não, mas o Rabiot jogando mais, né, ali recuado, ele podia juntar com o Dinhe para fazer essa cobertura e não aconteceu. Não aconteceu em nenhum momento. Mas se eu não estou enganado, ficava quase um 4-2-4, entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu teria voltado com o Koné. O Koné fez uma baita Copa todos os jogos. Boa Copa. Não pode, qual que é o coração da Espanha? O coração da Espanha é o meio campo. Filho, o coração da Espanha é o meio campo. Tem um ótimo, ponta sensacional, que é o Yamal, e o outro que não vai atingir o nível físico dele, que é o Nico Williams. Esquece, não atingiu e não vai atingir agora. Pode até fazer uma grande partida, mas não atingiu o nível físico esperado. Então, assim, o que você faz? Fecha o meio. É a mesma coisa que foi o Brasil, cara. A gente já sabia como que seria o jogo, qual que era o jogo na Noruega. O meio, você vai lá e me entra num 4-2-4, ninguém marca. É isso que dá, meus amigos. E Entende? pensando Então, num jogo. eu queria a opinião de vocês. Se às vezes isso pode soar como arrogância, ou como um ceticismo, ou até mesmo uma intolerância no sentido de não conseguir abrir mão daquela sua estratégia que até agora deu certo. Não. Eu joguei 6 jogos, deu certo. Eu não vou mudar agora porque tá dando tudo certo. Mas quando você encontra um time com uma característica bem diferente de tudo que você já enfrentou, qual que seria a reação de vocês? Pensando se vocês fossem um manager ali em campo, né? Então, mantém o que 6 jogos deu certo? Não. O que seria? Quero a tua opinião primeiro, Iago. Que eu vi que você já ficou refletindo aí. Não, eu tô olhando aqui, cara, e eu acho que o Deschamps em nenhum momento pensou na baixa pressão que a França entrou. Entendeu? Porque o pré-jogo foi bem acalorado, né? Falas e o Cherki também falando um monte de coisa. Então eu não acho que ele tenha imaginado que a França ia entrar com essa baixa pressão. Tudo bem, o Dinheiro, porra, cagou enormemente naquele pênalti que ele fez. Que ele olha apenas pra bola, não vê o Yamal chegando e dá um chutão, porra, assim, palmas pro Yamal, foi liso pra cacete. Mas eu acho que a primeira coisa que entra nesse ponto é não dava para prever que a França seria tão passiva. Primeira coisa. Segundo, a gente tá pensando no meio, cara, a França tem ótimos jogadores para preencher esse meio, então. A gente poderia, o próprio Cherki, poder fazer uma coisa meio de distribuir ali, ou, como eu vou dizer, partilhar desse fardo com o Olise. Você ter dois para criar ali e ocupar o meio, né? Eu acho que não sei, eu entendo o que você está falando do Deschamps, mas eu não colocaria a culpa completamente nele. E eu teria mais esse problema. Eu acho que talvez na parada. Eu não sei, teve parada para hidratação? Eu não lembro se teve. Teve, né? Eu acho que nessa parada, o certo era ter tentado inflamar a França a reagir. Porque eles entraram e saíram. Como se, isso daí, gente, é domingo. Estamos comendo um churrasco, depois nós vamos embora. Então acho que é difícil de prever isso, sabe? E você, Mota? Cara, eu tô na linha do Iago. Eu acho que, assim,
Futebol, quando você perde, nunca tem um culpado só. Sempre tem diversos fatores ali que te levam a perder. O Tuchel sabe disso. Não, nem fala, daqui a pouco a gente chega nisso. Mas eu acho que ali a gente tem uma mistura de passividade do time, que não jogou nada, escolhas do treinador, que, por exemplo, o Rabiot não fez uma Copa ruim, mas fez um jogo muito ruim e foi contestado na chegada dele. Deixou de levar o Kepren Thuram lá da Juventus, que é um baita de um meio-campista, para levar ele contestado. Então, quis focar no grupo, e o grupo parecia muito fechado com o Deschamps por conta da mãe dele que faleceu, com o general Mbappé, o coronel Dembélé e o major Olise, mas não deu certo. E assim, a França foi camaleônica durante a Copa, porque ela jogou de várias formas diferentes. Teve jogo que ela teve domínio de posse de bola, jogo que ela jogou na transição, jogo que ela jogou não retranca, mas num contra-ataque, num modo mais reativo. Ela era um time que se adaptava por conta das peças que eram muito fortes. Era o melhor elenco dessa Copa, assim, por muito, em elenco, em peça individual. Mas, sim, foi passiva no jogo e o Deschamps faltou de inflamar mesmo. Você é aquele treinador de... Às vezes falta um pouco de Luxemburgo no jogador. Chegar no cara, assim, no ouvidinho dele e falar assim, ó, amigo, o que o Scaloni faz, que o Scaloni não é grande treinador, só que o Scaloni sabe inflar os caras. Chega no ouvido do cara e fala assim, ó, você tá com a pica na sua bunda, ponta pro Shell. E vai. E fala isso em francês, que ainda vai sair bonito, né? Porque francês é bonito de ouvir. E, cara, pra mim foi isso, assim. Pra mim faltou muito agressividade, combatividade e vontade de vencer da França. Acho que ela pensou que a Copa tava um pouco mais fácil. E aí, você tá no salto, você perde, cara. Não vou nem apontar individualmente nenhum jogador, não. Claro que o Dinheiro faz uma falta ali feia de ver, mas eu não vou acusá-lo individualmente. Acho que o grupo deixou a desejar nessa semifinal. Acho que não imaginaram o tamanho da partida que eles estavam jogando, não. Eu realmente, eu acho que a única coisa que eu mudaria eu teria fechado um pouco a casinha, porque isso é do Kaique. Não acho nem porque a França perdeu. Eu não consigo jogar num 4-2-4. E eu me recuso a acreditar que uma tática dessa pode levar a algum Não lugar. gosto Mas, também. mas aí é uma mentalidade minha. Se fosse campeão, eu Não, continuaria certo. falando. Não concordo. Entende? Uhum. Então acho que é um pouco mais sobre isso. E claro, a gente tem que falar de um destaque que o Mota vai ficar feliz em falar dele, já que ele joga nos Spurs, que é a Copa do Pedro Porro. Pedro Lembrando que o Pedro Porro não começou como titular, viu, gente? Quem era Quem o que era? Llorente. Era o Marcos Llorente. Llorente do Atlético de Madrid, só que o Llorente é um cara muito combativo também, mas muito marcador, né? O Porro, ele... Total. O Porro nunca foi lateral, tá? Aqui, inclusive, um salve pro meu amigo Bendelac, lá do grupo do Brasil Spurs, porque ele odeia o Porro. Salve. E aí, toda vez que o Porro joga bem, eu gosto de dar um salve pra ele. Grande dia pra ele, hein? Um grande dia pra ele, né? Ele fala que o Porro é bagre. E o Porro, pra mim, desde a época do Sporting, eu conheço ele, eu acho ele um excelente lateral. Rapidão, só uma pergunta. Ele já conheceu o Cédric Soares? Ah, ele não deve conhecer esse tipo de nível de jogador, né? Deixa, coitado, deixa ele lá, deixa lá. Na verdade, o Porro, assim, eu falo lateral porque ele tem jogado assim, mas lateral ele nunca foi. Ele é um jogador, um ala. Ele é muito bom de apoio, ele tem uma perna calibrada, ele acerta muito chute no gol, ele não tem medo de chutar. Muitos jogos do Tottenham, que aí eu acompanho um pouco mais, cara, tem uma bola livre ali na ponta direita, ele recebe, ele lembra um pouco vamos guardar as devidas proporções, mas lembra um pouco do Hakimi. É aquele jogador que ele não tem medo de atacar, mesmo tendo que ser um jogador defensivo, tá? Não tô comparando qualidade, comparando forma de jogar. E eu, cara, feliz com a Copa dele, porque eu gosto do Pedro Porro. Acho ele um bom jogador, tá se mostrando bem nessa Copa. E se Deus quiser, ele recebe uma proposta e vai embora, porque jogar no Tottenham não é futuro pra ninguém. Vai fazer caixa, quer que o Tottenham faz caixa. Não, coitado, né? Tá precisando também, depois do tanto que gastou, você tá maluco. Não está. O Tottenham tem hoje ainda um limite pra gastar de 300 e poucos milhões de libras sem se prejudicar dos últimos 10, 15 anos que quase não gastou no mercado de transferências. O gap é bom, tá maluco. E o Kane saiu também, né? O Kane saiu, valeu 100, foi 100 milhões, mas o Tottenham, por exemplo, vendeu, não quero nem ficar falando do Tottenham muito aqui, mas vendeu um zagueiro que nunca jogou pelo clube, que era o Vuskovic, que estava emprestado no Hamburgo, que é um prospecto, é um menino que pode estourar e virar um excelente jogador, foi melhor zagueiro do ano na Bundesliga pelo Hamburgo, mas o cara nunca jogou pelo Tottenham, o Tottenham vendeu ele por quase 50 milhões, cara. E com o mesmo dinheiro trouxe o Van Hecke, que é o zagueiro titular da Holanda, aí do Brighton, foi uma troca com o Brighton, entre aspas, né? Não foi bem uma troca, mas acabou saindo. Que, provado na Premier League, zagueiro titular da seleção holandesa e que vem pra brigar pela titularidade do Tottenham numa temporada que, se Deus quiser, não vai ser tão broxante quanto as últimas duas, mesmo tendo sido campeão na penúltima. Cuidado. Se Deus quiser, mas é o Tottenham, né? Eu tô acostumado, nada mais me machuca no Tottenham. Eu já sei que ele é sempre favorito pra perder. E ao mesmo tempo, né, Iago, é legal de ver como a gente debateu muito isso antes lá no início, antes de começar a Copa, principalmente quando a gente falou sobre o Tite, sobre essas
transformações que vão ocorrendo na seleção, mas principalmente quando os técnicos permitem isso, né? Porque você vê o cara tendo uma boa oportunidade, ele entrou no decorrer do jogo, jogou bem, olha, talvez, e não ficar assim, mas eu acho que não, porque aquele cara fez o ciclo comigo. Eu acho isso muito legal de ver, porque querendo ou não é o que a gente sempre bate, né, Iago? Copa é torneio de tiro curto. Sim, é momento, é mental. Cara, pô, mentalidade. Gente, desculpa, a França entrou com mentalidade de papelão. E isso provou-se em campo. Então é o que a gente sempre fala aqui. A Itália, olha, lembrando Gattuso, grande Gattuso, se tivesse, não sei quantos são. Mas a Espanha, cara, a gente tem 2 casos de jogadores que conquistaram vaga, né? A gente vê isso daí, a gente vê o Scaloni também sendo, né, esse cara que muda, que pensa no jogo, e a gente viu isso no jogo da Inglaterra, por exemplo, como a gente vai comentar, esse cara que não tem medo de, tipo, irmão, ele pode ter jogado 40 jogos comigo, eu não tô nem aí, se for necessário a gente saca ele, coloca outro. Então, cara, tem que ter, eu acho que a Copa é muito importante você ter essa maleabilidade, é olhar para isso e abaixar um pouquinho a parede do ego e deixar a vontade de vencer falar mais alto. E Mota, uma coisa que eu gostei muito, pô, eu gosto de futebol assim, tá? Aí eu tô te falando, aí volto a falar, é uma opinião totalmente pessoal e particular dessas provocações. Eu acho que isso é muito legal no futebol. Eu queria ter vivido a época de Romário. Pô, devia ser aquela Romário no auge, devia ser muito engraçado uma entrevista do Romário, ele querendo provocar. Pelé calado é um poeta, entendeu? E o cara nem Romário, jogava mais. Viola, Mano, Edmundo. entendeu? Então, assim, o Yamal quem tem que ter medo é a França. O cara botou muita banca. Mano, se a Espanha é eliminada, o que esse moleque ia tomar de porrada? Ia ser Eu até maluco. acho muito da hora, cara. Você 18 assim, ter anos, essa né? coragem de provocar. 18 Muita anos. Primeira personalidade, Copa, muita personalidade. Personalidade. entendeu? Eu, Falta isso, eu acho, um pouco. eu acho E ó, eu vou importante. fazer um Pode adendo falar, aqui. Iago. Vou fazer um adendo aqui. Que é personalidade, porque, tipo, a gente viu o que o Neymar fez lá com o pênalti. Aquilo não é personalidade, gente. Peço perdão. Personalidade é o que o Yamal fez. Antes do jogo, bater no peito e falar: não, não, não. Mas eu não vou criticar aquele momento, senão a gente vai entrar numa discussão que eu tive lá no meu trabalho. Eu faria a mesma coisa. Quer folgar em cima de mim? Foda-se que eu tô perdendo. Perdão da palavra. Eu não tô nem aí. Então pega aqui, irmão. Você não é o cara? Pega meu pênalti, bate onde tu quer. Folgaria? Vou responder. Tô nem aí. Saiu Futebol no é pra isso. soco no trabalho. Cara, acho que a gente. Tô sendo eliminado. Fez o Danado. gol, né? Fez o gol, comemora. Mas, assim, trazendo o que você comentou, Kaique, que eu acho que, assim, o futebol, ele. A gente tem que se habituar a cada vez mais enxergar ele como um produto e não como um serviço. O futebol ele é um produto, ele deixou de ser entretenimento. Entretenimento a gente via nos anos 90, 80, que o futebol era arte. Hoje não é mais. Hoje o futebol ele é produto. Hoje ele é puramente um produto que vende bem, que Ele é rende muito vendido. dinheiro, exatamente. Então, assim, cada vez menos a gente vai ver esse tipo de provocação direta, mas ao mesmo tempo eu acho que aos poucos ela vai ser retomada de uma maneira um pouco mais politicamente correta, porque assim, se o seu produto ele fica muito também, como que eu vou dizer, insosso, você deixa de consumir. Então, assim, vai ter que ter esse elemento, o salse, né? Que é aquele elemento do molhinho, de trazer uma provocaçãozinha dentro de um respeito, sem faltar com a educação, ofendendo outros, que aí já não tem mais espaço no futebol de hoje. Mas eu creio que a gente vai ter uma retomada de alguns jogadores que tenham esse elemento do salse, de ser um pouco ali mais de falar as coisas, mas vai ser limitado para tentar trazer entretenimento, tentar trazer o espectador, a pessoa, para consumir aquele conteúdo. Porque hoje a gente vive disso, é de consumir conteúdo. E o futebol está disputando com coisa que é muito mais prazerosa para essa geração dopamina aí fácil ver do que um jogo de 90 minutos. Então, a tendência é que volte a ter um pouquinho, Concordo. mas não vai ser nos 90 Já tentaram não. até mudar, né? O padrão de 25. Ter a parada de hidratação, então você quebra o jogo, né? Você faz essa quebra. O jogo hoje é 4x4. Inclusive, uma matéria agora que esse ano os campeões da Copa do Mundo vão ganhar um anel, bem na pegada do que é o anel do campeão da Nossa. NBA, da E NFL. o Super Bowl, né? Com aquele show do intervalo. Meia hora de bizarro, intervalo, que vai grande. ser um absurdo de grande. Assim, é uma clara americanização do esporte. Por quê? Porque o americano, ele sabe fazer entretenimento, cara. Tudo é show. Pra eles, tudo é show. Tu vai no jogo de UEFA tá hockey adorando vai isso. ter. A FIFA tá guardando grana. E assim, a gente tem que olhar de forma pragmática, cara. Vai dar dinheiro, os caras vão fazer. Se não desse dinheiro, não tava fazendo. Então, Se prepara, então, para as 64 seleções? acho que talvez não em 2030, mas acho que em 2034 a chance é muito grande. Eu acho que é legal, cara. Acho muito massa, por exemplo, se não fosse essa Copa de 48 seleções, a gente não teria a história de Cabo Verde, cara. A história de Cabo Verde aconteceu por causa dessa Copa. E foi a história mais legal da Copa. Foi muito legal de E ver. 64 seleções daria quanto tempo de Copa?
Mês e meio? Cara, acho que dá pra aumentar em um mês e meio, talvez fazer grupos de 3 seleções e aí passar o primeiro e o segundo. Pelo que eu li por cima, a ideia, na verdade, era um grupo com 4 times, mas tirar esse negócio de terceiro. Aham. Porque eles falaram que, Passou por primeiro. exemplo, só passa o primeiro e o segundo. Porque o último grupo que joga, ele já sabe a colocação de todos os terceiros e sabe o que precisa para se classificar em terceiro, em segundo ou em primeiro. Que é uma vantagem. De Por isso fato que é. era legal o primeiro e segundo, que é só grupo. Uhum. Não, legal, acho que assim, a FIFA ela vai ser experimental nos próximos anos. Acho que a gente vai passar por transformações no jogo aí significativas, tanto de forma tecnológica quanto com as regras do jogo. Acho que a regra do impedimento vai mudar nos próximos anos. Eu não sou a Também favor, acho. por mais que tenha críticas à regra do impedimento de hoje, eu entendo quem fala que o cara não tem vantagem de colocar um dedinho na frente. Mas pra mim a regra ela é bem clara, pra mim funciona. Talvez a pessoa tenha uma crítica e tudo bem, tá tudo bem pensar diferente. Mas Se for aquela regra igual eu do acho Arsênio do Wenger, né? Que ele quer o corpo inteiro, é impossível. eu acho que vem pra regra, assim, não a regra dele 100%, mas eu acho que é que o problema do futebol é que quando você tem uma regra que ela é interpretativa, ela gera É muito subjetiva, debate. né? Agora, quando você tem uma regra que ela é clara, por isso que eu gosto da regra de hoje, ela é clara, o cara tá 1 centímetro na frente, é impedido. Agora, se for, porque o cara tem que estar em vantagem, mas quem vai definir que é vantagem? É o juiz? É o quarto árbitro? É o VAR? É o jogador? Aí, eu acho que você gera uma Aqui discussão no que Brasil a gente já sabe que o Palmeiras vai ser campeão todo ano. Cara, aqui no Brasil tem uma briga boa, porque daí se não tiver impedimento, o Yuri Alberto vai, cara, chover gol pra ele. Que o bicho é banheirudo. O cara gosta da banheira. O italiano, eu não sei, Roberto. eu não sei se você tem que terminar o raciocínio ainda, Moto. Não, cara, pode puxar, é só isso mesmo. Acho que a regra vai mudar. Acho que o futebol vai tentar ser um jogo mais frenético pra você manter o produto atrativo. Senão a galera vai desistir do futebol, cara. Essa geração nova já não liga tanto. E eu acho que isso vai de encontro também com o que a gente viu em Inglaterra e a Argentina, né? Porque por que vai de encontro? Porque eu penso que o futebol, que tanto muda, que tanto nos proporciona, o Tuchel quis fazer alguma coisa, ele quis mudar. A gente pode fazer um minutinho de xingamentos diversos a Thomas Tuchel? Eu posso xingar ele em alemão aqui, mas eu vou me segurar em respeitar os amigos e também pro YouTube não ficar também, né, acabando com o nosso vídeo. Você em casa, E falando aperte o botão do like, aperte o botão do like, Botão do like. aperte o botão de seguir e xingue o Thomas Tuchel em sua casa. Acabei de xingar ele em espirro. Mas, cara, Rapaziada, vamos falar da outra semi, que é importante Vamos. para a gente também conseguir fazer uma pincelada da final. Ao mesmo tempo que a gente viu uma Espanha muito superior e uma França toda batida, e quando a gente falou, é difícil você culpar pode falar Deschamps, um jogador, um outro, mas tipo, um coletivo, nada funcionou. Você pega um jogo que é Argentina e Inglaterra, onde a gente vê uma Inglaterra que começa bem, depois vai variando, que eu acho que isso faz parte do futebol, mas que assustadoramente, após o gol, recua de uma forma inexplicável. Inexplicável. Com 10 minutos do segundo tempo, eles fizeram o gol e acabou. eu quero trazer algumas Perfeito. pontuações desse jogo aí. A primeira pontuação... Pode vai. Vamos lá. Começando pelo Tuchel, ou Tuchel pros alemães. Primeiro que, assim, vamos dizer que ele foi corajoso nessa Copa, né? Ele fez escolhas ali que foram Isso sim. bem suspeitas, que a galera Ponto criticou positivo. muito. Ponto positivo pra ele, foi corajoso. E, assim, vamos colocar em termos práticos, ele foi longe com a Inglaterra. Tá? Ele fez uma Copa excelente pela Inglaterra. Ele chegou numa semifinal de uma seleção que eu não colocava nesse patamar de semi, não. De brigar pra final, não colocava. Porque tem bons jogadores ali. Beleza, geração boa até a belga teve. E não chegou em lugar nenhum. Então, assim, ele tinha o Bellingham e o Kane ali de jogadores acima da média e o restante de jogadores bons pra medianos. Foi corajoso na convocação dele. Deixou gente de fora que talvez teriam levado. Palmer, o Foden e assim por diante. E ele não teve medo de mudar durante a Copa. Porque, por exemplo, Anthony Gordon começou como banco, virou titular. O Saka começou como titular, perdeu posição na ponta direita. Ele também não teve medo de mudar. Ele foi um técnico corajoso quase a Copa inteira. O problema foi, não só ele, mas ele é culpado também. Com 20 minutos do segundo tempo, você tá jogando contra uma seleção que gosta de ter a bola no pé, que tem do outro lado um camisa 10, que ele simplesmente, assim, na discussão, o maior jogador da história, junto com o Pelé, discutível, o cara já tá nessa prateleira de ser discutido com o Pelé,
que precisa ter noção do tamanho do Messi, e você não deixa os caras jogar, pô. Aí ele começa a encher o time de zagueiro pra jogar lá atrás, e ele disse depois que a estratégia era segurar o chuveirinho da Argentina, e aí não cola muito, porque a Argentina chegou a fazer um gol de cabeça, mas não é o maior jogo deles. O jogo deles é muito de chute de fora da área, de tentar construir a jogada pelo meio. Que até porque os laterais da Argentina são medianos, que é o Molina e o Tagliafico, não são nada, assim, Não, surpreendentes. tipo assim, e você não tem um cabeceador claro. Não tem. Tudo bem, McAllister, ok. Você tem o Enzo às vezes entrando. Mas, cara, o Messi vai cabecear a bola? Vai voar Pois é, agora? não tem. Gente, E assim, que desculpa. E assim, o time, e aí não é só culpa do Tuchel não, cara, o time se acovardou, a Inglaterra, ela Total. recuou, o Kane virou zagueiro, cara, o Kane tem uma hora, ele sai jogando dentro da área da própria Inglaterra, que a galera ainda zoa ele, depois fala, nossa, ó, pipocou, né, cara, tudo bem, realmente, pipocou, mas ali nem é posição Jogando do de cara, volante. ele tá jogando de volante, de zagueiro, os caras não conseguiam segurar uma bola pra sair da área, cara, na frente de um time Não. que gosta de ter bola no pé, um time que tem o maior jogador da geração, um jogador intergeracional absurdo que é o Messi, e de uma boa seleção com boas peças. E outra coisa, a Argentina, a gente tava falando de meio de campo agora de pouco ali atrás, se você olhar o meio de campo da Argentina, não é nada demais, é só o Enzo Fernandes de craque. Os outros jogadores daquela Argentina de meio de campo são jogadores medianos, e os caras... Se você olhar aqui, pelo menos o SofaScore, coloca o Julián Álvares como meio campo, apesar de ser um 9, mas ele coloca uma... Eu acho o Julián Álvares um bom jogador, não vou mentir não, O tá? Álvares é excelente jogador, o Lautaro Martínez é excelente jogador, não é O craque, mas é McAllister excelente dá pro jogador. gasto. McAllister, bom jogador, tem o Enzo Fernandes que é excelente jogador, tem o Messi que é o GOAT, você tem bons jogadores na seleção da Argentina, mas também tem uns bagre, cara. Ali, não bagre no sentido ruim. Filho do Simeone. Cara, você tem o filho do Simeone, você tem o Molina, você tem o Tagliafico, você tem a zaga da Argentina que, assim, não é uma zaga ruim, mas também não é a melhor zaga do mundo. E tem o Lisandro Martins, que ele tem uma impulsão boa pra subir, mas, cara, ele é baixinho. Você tem do outro lado o Kane, cara, tem o Bellingham, os caras têm mais de 1,80 m. Por que não explorou? Então, assim, é inexplicável esse jogo. Pra mim, assim, inexplicável. Eu não acreditei. Tava 68 minutos, eu virei aqui pra minha esposa, virei pra uns amigos no grupo e falei, cara, a Argentina vai empatar, vai virar esse jogo no tempo regulamentar ainda. Tava com muito cara. Tava com muita cara, porque a gente que acompanha futebol, assim, nossa vida praticamente é acompanhar futebol. A gente que vê A gente muito sente, jogo, mano. você sente quando o time tá com vontade e outro não. E ali ficou na clara que a Argentina tava com muita vontade, cara. Que tesão dos caras jogar bola. E só para elucidar, antes do Iago falar, só para deixar claro, o Gordon faz o gol 55 minutos, então que são os 10 minutos do segundo tempo, né? E já nos 72, que se eu não estiver errado, a gente está falando de 27 minutos? 27 minutos do segundo tempo, ele recua o time. Então, que aí ele colocou o zagueiro no lugar do Gordon, que se a gente for ver, faltava no mínimo mais 20 minutos, pelo menos, porque com muitos acréscimos, a gente sabe que dava até mais de 25. Então, Iago, é complicado, né, cara? Você, assim, abdicar 100%. Cara, eu acho que não dá pra também, não é terra arrasada. Eu acho que tem um ou outro jogador da Inglaterra que a gente pode falar. O Jed Spence, cara, ele fez cara, se a Inglaterra passa, o Jed Spence, ele ia ter o passe dele triplicado, porque o homem tava matando o Messi. Totão, tá? Banco do Total povo. da massa. Total da massa. E ele tava jogando muito bem, ele tava indo pra cima, driblador, ele deu 2, 3 canetas. Então, tipo assim, era aquele esquema de tipo, pô, esse cara vai ser elevado se a Inglaterra passar. Só que aí, mano, o Messi, ele olhou e falou, peraí, gente, eu vou ter que resolver isso daqui. Um adendo E ele rapidinho. A vontade dos jogadores do Tottenham de fazer uma boa Copa do Mundo pra ir embora do Tottenham, cara, não tá escrita, velho. Maluquice, né? Então eu tô de É o parabéns. inferno lá. É o inferno lá, né? Então de parabéns. Chega lá, eu tenho que ir embora, porque senão eu vou morrer. E, realmente, acho que tem vários jogadores do Tottenham na final, né? Vai ter campeão da Copa do Mundo assim. pela terceira Copa seguida. Então, ó, Tottenham revelando. Mas, cara, é até difícil de entender. Porque quando você tem um empate, o cara que até tinha falado que o Tuchel tem essa ideia de parar o chuveirinho. Cara, quando você tem um empate, ele bota mais zagueiros, em vez de tentar nivelar o jogo e ir pra cima. Porque a Inglaterra, no começo do jogo, tava jogando de igual para igual, até melhor do que a Argentina. Entende? Teve vários lances, o Kane, o Bellingham, todos jogando bem. E aí, de novo, é o que aconteceu com a França. A gente... Não dá explicação. Também, você consegue até, tipo, eu acho que aqui você consegue apontar um pouco melhor. Pô, fez o gol, aí tentou recuar, o que já é errado, porque em outros jogos aconteceram isso, contra o Egito foi assim, contra a Suíça foi assim, a Argentina deu o jeito de virar. Só que aqui, eu acho que eu vi alguém falar, acho que foi o Betão no de placa. Ele falou, cara, quando o time da Argentina vê
que ele retira, eu acho que um atacante, tira o meio pra colocar um zagueiro, vira uma chavinha na cabeça do jogador, dentro do campo. Então, peraí, os caras vão recuar. Se os caras vão recuar, não vai pra cima, não vai pra frente. E aí entrou o papel do Scaloni também. Viu a movimentação, colocou mais jogadores ofensivos pra o quê? Jogar a Inglaterra pra trás e tentar furar essa defesa. Então é o que a gente vem falando. O treinador, Scaloni, talvez não esteja na mesma prateleira de outros treinadores que a gente tá vendo por aí. O próprio Ancelotti, falando do Tuchel também, Deschamps, mas o cara, pô, tem conhecimento, o cara viu a oportunidade, fez a substituição, virou o que virou. Baita treinador de seleção ele, né? A escaloneta é cada vez mais real. E ele Não. sente o jogo, né? Muito bonito de ver. Eu acho que isso que é legal, né? Eu li uma matéria, primeiro que fala sobre quanto é importante que o técnico não seja maior que os seus jogadores. Ele é importante, mas ele não pode ser maior que... Por exemplo, às vezes acontece na seleção brasileira. Essa discussão da nossa, Ancelotti. Que a matéria fez esse paralelo. E uma das coisas que me chamou a atenção também, eu acho que foi no de placa que eu estava assistindo, que é a análise do seguinte. Você vai recuar o time, mas você precisa atacar e você percebe que o melhor jogador adversário não é o centroavante. É claramente o cara que estava jogando mais na ponta. O Messi estava jogando ali na esquerda, o que seria a ponta direita do ataque argentino. Qual que seria o seu maior objetivo? É impedir o cruzamento. E eu não lembro quem foi no de placa que falou isso. Quando ele tira o ponta, ele simplesmente deixou os laterais abertos. Ali, ó, escancara, vem, porque aí vai ter dobra, porque a Argentina parou de defender. Então o lateral automaticamente começou a atacar. Então toda hora tinha um atacante e um lateral para um lateral esquerdo. Até um negócio que eu achei engraçado, que teve o lance do primeiro gol, que foi do Enzo, né? Eu até falei, nossa, o Gordon pegou, tava marcando o Enzo e ele saiu pra dobrar a marcação do Messi. Não, o Gordon já tinha saído. Então, exato. Aí, no que saiu, eu falei isso, o Mota falou, cara, o Gordon já saiu. Eu falei, por que aquele branquelo foi marcar? Aí era o Anderson, né? Que já tava jogando ali, mais recuado. Só que, tipo, é o que você tá falando. O Tuchel fala, não, a gente tá querendo impedir o chuveirinho. Mano, o negócio era fechar a entrada da grande área. É impedir que a jogada iniciasse. Não deixa cruzar. Entendeu? Você não pode deixar cruzar. Não, cara, no que o Anderson foi fechar o Messi joga pro Enzo, faz o chute, faz o gol. Não, mas engraçado é que assim... E o Messi tem um tempo absurdo, que o Messi toca no escanteio, a bola volta pra ele. Ele segura o suficiente, dominar, né? Automática. Olha como é o erro da marcação, cara. Porque quando o Elliot veio, o Enzo Fernandes dominou, deu aquela ajeitadinha, olhou e chutou. É muito tempo, irmão. Porque o Messi puxa, né? Eu acho que alguma coisa, algum sentido primal na cabeça do Elliot Anderson fala, cara, é o Messi, ele pegou a bola, vai dar merda, vou sair correndo. E ele foi na direção. Só que, por exemplo, eu acho que o maior ponto pra mim, Águia, saiu ali e eu tô vendo que não tá ficando ninguém na beira da minha área. Rapaziada, não, encurta ali. Sai um pouquinho, diminui o espaço. Não tô falando pra você sair e abandonar a área. Mas eu tô ali dentro da grande área, eu vou pro bico da área ali só. Fico ali, porque se der tempo eu vou voltar. Ali era o Spence que tinha que ter fechado espaço. E fecha as linhas e isso impedia até do Anderson. Só pra marcar o Messi é impossível, né? Cara, então, e aí isso que despertou o alarme na cabeça. Tipo, caramba, eu preciso ajudar, fechar, porque é o Messi sozinho com o cara. Precisa ter no mínimo 2 aqui. Mas e aí isso gera espaço. Eu penso que assim, o primeiro gol, ele é excusável, tá? Pela Inglaterra. Acontece. O cara chutar ali na frente do goleiro e tal, não faz parte. O segundo é inexplicável. O cara colocar um time de todo mundo com 2 metros de altura naquela zaga. Ele colocou o Dan Burn pra ganhar a bola aérea. Ele colocou o Konza pra dar um suporte ali na zaga pro lado direito. E encheu aquela zaga. Tomar um gol de cabeça. O Lautaro é um excelente atacante, ele é bom, mas tomar um gol de cabeça do Lautaro ali, do jeito que foi, com o cara sozinho... O McAllister já tinha feito isso também. O McAllister já tinha cabeceado uma bola sozinho. Aquele gol ali é falta de fundamento total de treinador. E rapidão, você sabe quanto de altura tem o Lautaro? O Lautaro deve ter o quê? 1,78, 1,79 por aí? Não, menos. Eu acho que deve ter 1,75. 75. É praticamente a minha altura. Cara, aí você vê, ele é o cara altura média. Agora procura aí o Dan Burn quanto tem de altura. E vou falar pra você. Se você olhar, o Lautaro não tem uma impulsão magnífica. Ele não voa na bola. A bola vem nele, cabeceia. Então, assim, pra mim, assim, o segundo gol ele é inexplicável. O primeiro eu dou perdão, acontece. Futebol, às vezes você toma, mas o segundo gol... O primeiro eu acho que até dá pra ser a crítica, porque é aquele esquema. Você recua o time, mas... recuei o time. Mas você, cara, toda hora o Messi pegava essa bola, ele conseguia lançar essa bola na área, ele criava uma jogada, alguém aparecia pra ele.
Não é tipo, fechamos os espaços, recuamos, vamos jogar. Não, é todo mundo dentro da grande área e se Deus quiser a gente chuta a bola pra fora a hora que vier. Meu Deus. Olha, ó, não, sério, vocês vão se assustar. Lembrando que é um atacante de 1,75, tá? Tinha em. Deixa eu ver se só confirmar se ele tava em campo ainda, o Gueye. Tava. O Gueye com 1,82. Aí tinha o Ivan Toney, que ele entrou, né? No lugar do Stones, se eu não me engano aqui. Com 1,85. Meu E pai do o céu. Dan Burn, cara, 2,1 m, velho. Você vê. E a gente tá falando de um cara. Quase 30 centímetros maior. Uma régua. É assustador, velho. O Lautaro não Assustador. pôs uma E fora que gilete ainda no tinha o chão. Consá, né? Tinha o Consá ainda. Tinha. Nada explica o que o mal. Gente, perdão, mano, mas. Apocalipse. Cara, tá Aí- desenhado. Eu não sou da teoria da conspiração, tá? O pessoal tá aí falando que a gente não é beneficiado. Infantino? Cadê o É. Infantino? Não, futebol é assim, sempre vai ter a narrativa, né? O Gunter. É o Gunter. É né? o Gunter. Se você soubesse o que aconteceu, eu ficaria enojado. Mas, cara, a narrativa dessa Copa pra Argentina É tá foda. absurda. Um time. Não, é história de aguerrido, de vencedor, de. No último minuto a Rapidão, gente só vai uma fazer um correção. milagre. Só uma correção. O Tony, ele entrou ali, mas ele não era zagueiro, tá? Só me chamou a atenção Não, dele ele é por causa da atacante. altura. Mas ele estava. Mas ele estava no meio da Ele área. entrou tava pra na área. ajudar na área também e tentar fazer, né? Tava todo Igual- mundo ali, mas se a gente for igual ver o time de Kane. zaga, era o Consá, o Dan Burn e o Gueye. Então, Não, cara, assim- assim, é inexplicável. A história narrativa pra Argentina tá assim. Se eu fosse argentino, eu estaria muito orgulhoso. Eu, como brasileiro, quero que tudo dê errado. Mas a história tá muito bonita pra eles, cara. É tipo a história do E- Ronaldinho em 2002 com o joelho fudido jogando a Copa do. aquela Copa do Mundo. Posso trazer um. Que é tipo assim. A gente tem mais um tempinho aí, mas tá acabando. Mas eu queria trazer um pensamento aqui pra vocês. Porque o Mota até disse, né, que o Messi hoje ele tá no ponto de ser discutido entre ele e o Pelé, quem é o maior de todos. O que é bizarro na minha cabeça. Bizarro. Se a Argentina ganhar essa Copa do jeito que está sendo, como que a gente entra nessa discussão? Cara, primeira coisa assim. Messi vai ganhar mais uma bola de ouro. Sim, se ganhar a Copa do Mundo, Ok. esquece, vai ser dele a bola de ouro. O Kane Vai- muito triste nesse momento. E vai ser. Cara, eu posso estar muito enganado aqui na minha estatística. Depois, se alguém estiver vendo aí, corrija. Inclusive, antes de corrigir, segue a gente aqui, curte aí no E depois like. corrige. Mas eu acho que vai ser o primeiro jogador a não jogar na Europa que vai ganhar uma bola de ouro. Primeiro jogador que não está jogando na Europa. David Beckham felizão, né? Inter Miami. Né? Tipo, O cara no Inter Miami. E assim, nos Estados Unidos jogando, tipo assim, 15 jogos por ano ali, de boa. Todo mundo falando, não, porque essa Copa o Messi não tá jogando em alto nível, porque o Messi não vai chegar, tá jogando nos Estados Unidos, tá descansado. 39 anos de idade. 39 anos de idade. E assim, o emocional, isso é uma coisa que o pessoal da Casa TV tem pego muito nas transmissões e eu acompanho. Uhum. O quanto ele está emocionalmente conectado com essa Copa do Mundo é um negócio, Bizarro. cara, que assim, me remete à nossa infância vendo os caras do Brasil, assim, que a gente via vestir a camisa do Brasil com gosto. E, cara, todo jogo ele chorando, assim, o Scaloni chorando nas entrevistas. E não é aquele choro, tipo, cara, é emocionado mesmo por estar ali, pelo que tá O segundo vivendo. gol, né? Acho que é o primeiro ou O segundo gol do Enzo Lautaro, Fernandes. cara, o Lautaro ele chega com o olho inchado pra dar entrevista assim, que ele, cara, era meu sonho estar aqui jogando pela seleção e poder contribuir e tal. E depois do que foi o Qatar pro Lautaro, né? Porque a Copa Pois no Qatar é. pro Lautaro É. foi traumática. A gente pegou muito nele. Porque toda bola aqui errava e a galera falando. Mas tem um E, ó, momento muito da hora. Só um minutinho, que só peço perdão. Mas é o Messi. Tem uma, até passou na Casa da TV, achei muito bonito. O Messi, ele chama a torcida, cara. E um torcedor automaticamente chora. Automaticamente. Olha o nível de imagem que esse cara tem. Ele olha pro torcedor Não. e fala, vamos. O torcedor na hora chora. Não, É é papo outro de- mundo. É de outro religioso. mundo. Eles têm uma paixão pelo Messi que é assustadora, que a gente não tem. A gente E não que é tem no recente. futebol brasileiro. Hoje Que é não, recente. hoje a gente E é não tem. recente. Que é recente. Era Eu odiado acho que até veio ontem. depois da Copa do Mundo. Eu Depois acho que da a Copa do última Mundo Copa. 2022 foi Virou a um marco chavinha, pra ele. virou a chavinha. E, Mota, sobre o que você falou, só teve um jogador que ganhou a bola de ouro jogando fora da Europa. Adivinha quem é? Cara, não sei. Cleberson? Pelé. Messi. Messi? Ganhou em 2023, ele jogava no Inter Miami já. Verdade, Foi já tava. aquela famosa. Já, e foi aquela famosa. Eu lembrei agora da discussão, porque foi sobre o período que até todo mundo falou assim: pô, mas não é justo considerar a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo não deveria entrar na. a Copa do Mundo justo. foi em dezembro, né? Aham, pode Não crer. deveria entrar na análise do Bola de Ouro. Pode ver aí, ó. Vencedor
da Bola de Ouro Nossa, 2023. já? Caramba, Ele então tá vai... todo o tempo no Inter Miami? Nossa, parecia que tinha ido, sei lá, 2 anos atrás. Lionel Messi. Caraca, vai pra segunda, né, velho? Que absurdo que esse jogador é. Então, assim, é a discussão com o Pelé, cara. O Messi tá na discussão com o Pelé. Não adianta. Você pode não É que eu gostar, acho que mas tá. assim, o Beckler fez uma análise que eu, como brasileiro, Eu não vi quero esse vídeo. fazer e eu espero que ele esteja errado. Que ele sempre pensa que você tem um marco. O que vem depois do marco tende a ser melhor. Por quê? Porque ele é melhor, ele é atualizado. Então, se você tem uma máquina hoje, a máquina futura ela vai ser melhor porque ela está mais compactada, ela está mais Ela evoluiu, né? atualizada, ela está mais normal. Há uma evolução natural. Então, quando você tem o Pelé naquele período, hoje o futebol foi modernizado. Seja melhor ou não, não é sobre isso, mas ele foi modernizado. E exige que o jogador de futebol tenha mais habilidades. Por isso que o Messi seja talvez maior não, melhor do que o Pelé. Porque para mim, Então, maior continua sendo o Pelé. exato, que essa é a mais que foi na discussão. época. Eu acho que a discussão que se traz, que eu acho que uma galera vai ter fora do Brasil, eu espero não ver a mídia, tanto especializada quanto não especializada, tendo que discutir essa merda. Mas eu vejo lá fora tendo-se essa discussão. Quem foi maior? Não melhor, maior. Messi Não, ou maior Pelé? para mim continua sendo o Pelé pelo marco, por não existir, levar. Mas é pra gente, sim, é claro. Pra gente, porra, pelo amor de Deus. Agora, e lá fora? É que E a gente sabe que é pautado, né? Não, e o Pra recorte... gente aqui que vem de fora. Infelizmente, Pelé a gente não tem, claro, a gente tem os números, tem a memória, né? Mas a gente não tem todos os jogos, né? Do Messi a gente vai ter essa memória de todos os jogos dele gravados, a gente vai conseguir remeter aos lances dele em qualquer momento, o que favorece ele na discussão, né? Mas é assim, é um absurdo. Eu vi um comentário hoje só pra finalizar que eu achei até curioso e acho que ele é bem assertivo, né? Que acho que a maior feito do Cristiano Ronaldo foi ter conseguido ser comparado com o Messi por algum tempo, né? Porque, Que foi do Beckler, né? Esse comentário, esse comentário é do Beckler. cara, eu vi num grupo Eu dos sei. amigos, assim, O não sei quem. Beckler, Não, Beckler eu acho é que, incrível. se eu não me engano, foi num aquele negócio, tipo, eu contra 10 fãs do Cristiano Ronaldo, Sei, uma coisa sei. assim. E aí o Beckler falou isso, ele falou, cara, o Cristiano Ronaldo é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente compara ele com o Messi, que é um negócio fora da curva. Hoje esquece. Hoje essa comparação foi com o ralo, mas comparamos por anos ali de Real Madrid e Barcelona. Não, E ele faz essa coisa, tipo assim, o Cristiano Ronaldo é tão bom que se compara com o Messi. E de fato não é tipo, Eu acho muito- ele é tão bom quanto o Messi. E vou falar uma outra coisa que o Beckler falou que me fez muita atenção, pô, totalmente aleatória, assim, que é sobre como às vezes os técnicos acertam sem querer acertar, que é quando o relógio parado também marca o tempo certo duas vezes. Então, eu nunca tinha parado para fazer essa perspectiva. Ancelotti no Japão. Que a gente tá falando sobre isso, e aproveitando que a gente está falando sobre isso, já caminhando para o final também, expectativas para a gente nessa final, Espanha e Argentina. A expectativa é claro que a Argentina não seja campeã. Adoramos o Messi, eu não vi o Pelé, mas eu posso falar depois, eu vou poder falar pro meu filho, pra minha filha, que eu vi Lionel Messi jogar, que o que eu vi esse cara fazer é assustador, é de uma magnitude que a gente não tem dimensão ainda, nós teremos num futuro, quem sabe. Espero que ele jogue até fazer os 1000 gols, para acabar também com isso, não ficar para trás. Mas assim, o que esperar de Espanha e Argentina? Mota. Cara, eu tenho um fardinho de cerveja aí na geladeira que tava guardado pro Hexa, não vai dar, então eu vou ter que gastar na final chorando tristeza aí. Não precisa nada, né, cara? A gente vai ver uma final que tem tudo pra ser um jogo bem legal. Queria que fosse esses times se enfrentando? Não queria. Mas é o que temos pra hoje, a gente não controla o futuro, nem o destino. Vamos assistir jogo, torcer pra ser um jogão de bola, torcer pra ser um jogo aberto, de criação, ver assim, o presente e a história do futebol, que é o Messi, e ver talvez o futuro, que seja o Yamal, né, cara? Que a gente sabe que o moleque tem muito potencial. E só torcer pra ser um jogão, cara. E outra coisa, tem aperitivo sábado, né? Eu sei que ninguém vai ligar, mas, pô, França e Inglaterra é um jogo legal, pô. Vai ser um joguinho aqui assim, ó. Vai ser um jogo legal. Mas pra quem tá assistindo Botafogo e Santos hoje... eu tô assistindo Vasco e Vitória aqui, cara. Meu Deus. Que me mata é saber que eu vou voltar a assistir... Cara, o que me mata é saber que eu vou ter que voltar a me preocupar com o São Paulo, velho. Minha vida tava tão competitivo boa, Campeonato Brasileiro. Quarta que vem estarei no Couto pra ver Coritiba e Palmeiras, hein? Ó. Você vai lá? Você vai assistir? Estarei Você vai lá. trabalhar ou você vai assistir? Estarei lá trabalhando. E assistindo. Porque eu sou obrigado a assistir pra trabalhar. Não deixa de ser. Estarei lá. E você, Iagão? Fala pra mim a tua opinião, meu querido. Cara, primeiro de tudo, eu espero que seja um bom jogo. Infelizmente é um jogo que vem depois de uma França e Argentina. Né? E acho que, pra mim, é o jogo mais maluco que eu já assisti na minha vida.
Eu vou Foi doido. guardar pra sempre com uma recordação muito bonita. Mas é a famosa apresentação, né? Do bebê contra a bomba atômica. Que o Yamal é o bebê que a bomba atômica deu banho, né? Literalmente. A famosa foto do Messi dando banho no Yamal. Agora esse bebê cresceu e ele está disposto a acabar com a carreira do argentino. E eu espero que acabe. Por favor, Yamal. Por favor, pelo amor de Deus. Ajuda nós, Chama o Yamal. cabeludo lá. Ajuda nós, Não Yamal. deixa. E rapidão, só eu acabei esquecendo de falar do Yamal. A gente acaba às vezes não falando, mas como ele estudou pro time. Acho isso muito legal. Porque sabe que é craque, mas sabe que ele precisa ser coletivo, né? Sozinho não vai nada. Cara, Só esse adendo. baita meio. Cara, a Espanha tem um meio de campo muito bom, a zaga O Yamal, muito boa, a seleção a boa. Espanha tem o quê? Mais duas gerações também, igual a França? Acho que essa geração e a próxima acho que já no pega esse time mínimo. aqui. O Cubarsí tem acho que 22, 23 anos. O Pedro é novo, o Gavi é novo. É o Gavi, O Yarzabal nem tanto, mas dá pra jogar mais uma Copa. O Como Yamal é atacante, novo, sim. o Olmo joga mais uma Copa. O Rodri, eu acho que não sei. O depende Rodri e da o questão Fabian física. Ruiz, eu acho que encerra nessa, viu? Acho que não joga Depende, mais, acho que vai depender da. Eu acho que eles não vão anunciar aposentadoria nenhuma, mas assim. O Emery, precisa- ele já é mais velho, né? Quem? O Emery. O treinador do O- Aston Villa? Não. Qual que é o nome do goleiro, pô? Esqueci O agora, Nai cara. Simon. O Nai, é tudo Nai, é tudo Nai. O Nai Simon Porque não tem é tão o- velho, não. Ele tá... O goleiro do Arsenal, ele é. O Raya é o Não, melhor mas o Raya e o Ran Garcia, que é o goleiro do Barcelona, são dois ótimos goleiros e são novos. De gol tá bem. de gol Então, tá é isso que eu tava pensando, que tá fechado ali, né? Você tem um. bem. Acho que toda posição não tem um grande problema, uma grande dor de cabeça. Tão bem. Não, A não geração tá salva ali. A Espanha tem uma geração forte pela frente. E tem a Lamazia, né? Tem. Sempre salva. Mas eu acho que é isso. Grandes expectativas de jogos bons. Tomara que se concretize e que a Argentina não seja campeã. Não é mesmo? Amém. E antes de encerrar, também quero que vocês deem o recado de vocês, deixem aquele famoso pedido pra galera, fazer o que tem que fazer, afinal, se a Argentina for campeã, a culpa é deles que não seguiram a gente. Com certeza. Quem não seguiu, quem não deu like, a culpa é totalmente exclusiva sua, cara. E de novo, eu sei onde você mora. E se a Argentina for campeã... E ele vai te processar. Eu vou te processar, vou atrás de você na sua casa, cara. Eu vou bater Vai lá... tirar tudo que você tem. Eu vou mandar o céu e justiça na sua casa, porque eu não vou. Eu fico da minha casa, que é mais fácil. Compareça no fórum mais próximo de você. Mais fora, mais próximo. Danos morais contra o povo brasileiro. Uma ação coletiva. Mas é isso, gente. Fique esperto, Flamengo. Fique esperto. Um abraço pra vocês. Nos vemos semana que vem já com ou um bicampeão do mundo ou uma tetracampeã do mundo. Que Deus abençoe que seja bicampeão do mundo. Dos males o menor. Entre Espanha e Argentina eu prefiro o fim do futebol, mas tendo que ter um campeão que dê Espanha. E assim vamos. Tamo junto. Um abraço. E aquilo, agora voltou o Brasileirão, eu posso falar com todas as letras. Vai, Corinthians. Você, Iagão. Cara, de novo, muito obrigado pelo convite de estar falando aqui. Eu espero, do fundo do meu coração, que o Yamal se concretize como essa grande promessa que virou algo. Porque aí ele vai ganhar a Copa e o Messi não vai ganhar a Copa e a gente não vai precisar ficar discutindo as coisas malucas que a galera vai querer discutir. Com relação ao Messi, tetracampeonato e próximo do Brasil. Então, que tudo dê certo no domingo para a Espanha, que tudo dê errado para a Argentina no domingo e que tudo dê certo para você apertar o botão aqui embaixo. Que eu não sei se está aqui embaixo, se está aqui em cima, se está aqui do lado. Mas você vai apertar o botão, você sabe qual botão que é que eu tô falando. Não preciso falar para você. Não preciso. E é isso aí, meus amigos. Agradecer mais uma vez a participação, a você que está ouvindo, acompanhando, torcendo, xingando, reclamando. Segue a gente no Instagram, @mais3deacréscimo. Segue a gente no YouTube, @mais3deacréscimo. E agradecer quem fortalece, segue a gente, curte o vídeo, se inscreva no canal. E tamo junto, confiante que, por favor, como todos os meus amigos reforçaram, vamos de Espanha. Adoramos o Messi. Pô, é um prazer enorme assistir o Messi, mas deu. Ele precisava de uma Copa. 2 seguidas vai virar um tormento para as discussões nossas. Essa é difícil. E tamo junto. É nóis, meus amigos. Valeu e vai que é tua, Tafarel.